Fala galera, firme e forte. Olha só, você já parou para se perguntar se seria possível alterar a velocidade de uma reação química? Deixar ela mais rápida ou mais lenta? Sim, é possível. Você já observou isso quando vai preparar algum alimento? Então é isso que a gente vai estudar hoje. Que fatores são esses, além da temperatura, que fatores são esses que a gente pode utilizar para alterar a velocidade de uma reação? Então vamos lá. Para a gente estudar esses fatores, é importante você saber o seguinte, que quando uma reação química está ocorrendo, as partículas dos reagentes vão colidir entre elas. Mas existem dois tipos de colisões. Uma que realmente faz a reação acontecer, que são as colisões efetivas, e tem um outro tipo de colisão que não dá início à reação química. Então vamos lá. Que tipo de colisão é essa que faz a reação química iniciar? São as chamadas colisões efetivas. O que é isso? São colisões onde as moléculas vão se chocar com energia suficiente e orientação favorável à quebra das ligações químicas. Pois é, então para que uma reação comece, tem que ter essa quebra de ligações. E essa quebra só vai acontecer se as moléculas colidirem com energia suficiente e uma posição, uma orientação favorável para que se quebre essa ligação. Já as colisões não efetivas, elas não dão início à reação. Por quê? Porque as moléculas estão colidindo sem energia suficiente, sem orientação favorável ao rompimento das ligações químicas. Então, grave isso. Existem dois tipos de colisões, mas só uma delas é que dá início à reação, que faz a reação acontecer, que são as colisões efetivas, que têm energia suficiente para quebrar as ligações químicas, para que novas substâncias possam ser formadas. Na verdade, para que novas substâncias sejam formadas, tem que quebrar essas ligações químicas. E essa quebra só vai acontecer com energia e com orientação adequada. Então, olha só, outra coisa que você precisa saber é que no início, as moléculas começam a colidir de forma não efetiva no início de uma reação. Só que esses reagentes, eles vão absorvendo energia até chegar nesse ponto mais alto da curva, que a gente chama de complexo ativado. E o que é isso aqui, o complexo ativado? É onde se iniciam as colisões efetivas. É onde as moléculas começam a colidir com energia suficiente para provocar a quebra das ligações químicas. Agora, professor, para alcançar esse ponto aí, chamado de complexo ativado, é necessário que, como o senhor falou, é necessário que os reagentes absorvam uma determinada quantidade de energia. E essa energia absorvida para chegar nesse ponto é justamente chamada de energia de ativação. Então o nome já diz tudo. O que é energia de ativação? É a energia necessária para ativar as moléculas. É a energia necessária para fazer com que as moléculas comecem a colidir efetivamente. Tudo bem? Então, são esses, ó. Os fatores que podem alterar a velocidade são fatores que modificam o número de colisões efetivas. Quanto mais colisões efetivas, mais rápida a reação vai ocorrer. E também fatores que mudam, alteram a energia de ativação. Então, professor, eu posso mudar essa energia de ativação? Pode. Você está vendo aqui que a reação ela foi representada de duas formas diferentes. Essa curva mais alta é a reação sem catalisador. É uma reação mais lenta, porque ela precisa absorver mais energia para poder ativar as moléculas. Agora, se você colocar um catalisador em uma reação, o que é um catalisador? O catalisador é uma espécie química que faz isso aqui, ó, ele diminui a energia necessária para ativar as moléculas. O catalisador diminui essa energia de ativação. Então, é possível alterar a energia de ativação de uma reação. Quando você diminui a energia de ativação, o complexo ativado é alcançado mais rápido. Então, por isso, a reação vai ocorrer de forma mais rápida. Assim como você pode diminuir a energia de ativação,
usando os catalisadores, você também poderia aumentar essa energia de ativação, caso você quisesse deixar uma reação mais lenta. Então vamos lá, vamos estudar os fatores que alteram a velocidade das reações. Temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato, vamos explicar cada um, pressão, catalisador, inibidor, ativador, veneno, luz e eletricidade. Então vamos lá para a temperatura. Por que a temperatura influencia na velocidade das reações? Ora, quando você aumenta a temperatura, o que acontece com o grau de agitação das partículas? O que acontece com a energia cinética das partículas? Observe aqui. Em temperaturas mais baixas, as partículas se movimentam menos. É um movimento limitado. É só uma vibração. Agora, quando você começa a aumentar a temperatura, as moléculas começam a se agitar mais. Aumenta a energia cinética, aumenta o grau de agitação. E se eu continuar aumentando a temperatura, esse grau de agitação vai aumentar mais ainda. As moléculas vão começar a se movimentar com uma velocidade maior. Então é por isso que o aumento da temperatura faz a reação acontecer mais rápido. Por quê? Porque como as moléculas vão começar a se agitar com uma velocidade maior, então elas vão se chocar com uma intensidade maior, facilitando, aumentando o número de colisões efetivas. Como está aqui, ó, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética, ou seja, deixa as moléculas, as partículas mais agitadas, aumenta o número de choques efetivos, porque antes elas estavam colidindo, mas com pouca energia, não era suficiente para romper as ligações. Mas forneceu calor, aumentou a temperatura, elas começam a se agitar com uma velocidade maior, então tu vai ter colisões mais intensas, tu vai ter o maior número de colisões efetivas. E por isso a reação ocorre de forma mais rápida. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, a mesma reação ocorrendo de duas formas diferentes. Essa reação, ela ocorreu numa temperatura de 30 graus Celsius. Já a mesma reação foi submetida a uma temperatura mais elevada, a 500 graus. Em qual dos dois casos, reação 5 ou 6, a velocidade foi maior? Em qual dos dois casos a reação ocorre de forma mais rápida? Professor, a 500 graus, porque as moléculas vão estar mais agitadas, eu vou acabar tendo um número maior de colisões efetivas, então a 500 graus a reação irá ocorrer de forma mais rápida, com uma maior velocidade. Tudo bem? Então vamos seguir. O outro fator que altera a velocidade das reações é a concentração dos reagentes. Ora, imagina você realizando uma reação química com uma concentração pequena de reagentes, pequena quantidade de reagentes. Ora, com uma quantidade menor, você vai ter menos partículas se chocando. Então você vai ter menos colisões efetivas. Agora, quando você aumenta a concentração de reagentes, você vai ter mais partículas se chocando, você vai ter um número maior de colisões, efetivas. Não é verdade? Então, como está dizendo aqui, ó, quando você aumenta a concentração, aumenta o número de moléculas no mesmo volume. E aumentando o número de moléculas, aumenta também o número de choques, no caso, choques efetivos. E por isso a reação se processa de forma mais rápida. Beleza? O próximo fator que altera a velocidade de uma reação, superfície de contato. Olha só, imagine um comprimido efervescente inteiro. Se você colocar ele inteiro num copo com água, ele vai demorar mais para se dissolver. Por quê? Porque ele inteiro, somente a parte superficial do comprimido é que vai estar em contato com a água, interagindo com a água no copo. Agora, se você aumentar a superfície de contato, quebrando esse comprimido em pedaços, você vai ter uma quantidade maior desse comprimido interagindo com a água. Aumentou a superfície de contato, aumenta a interação entre os reagentes, aumenta o número de colisões e por isso a reação
ocorre de forma mais rápida. Então, como eu falei, quando você aumenta a superfície de contato, aumenta o contato entre os reagentes, aumenta o número de choques, porque você vai ter mais partículas ali livres para interagir com a água, aqui no caso, e aumentando o número de choques, a velocidade da reação também fica maior. A reação se processa de forma mais rápida. Então, olha só um exemplo aqui. A reação realizada de duas maneiras diferentes. Veja que aqui as substâncias foram utilizadas no estado sólido. Pô, professor, no estado sólido a superfície de contato é pequena, porque apenas a parte superficial do sólido vai interagir inicialmente. Agora, se você usar a substância no estado aquoso, dissolvido em água, as moléculas vão estar mais livres. Vai ter uma superfície de contato maior para interagir com a outra substância. Então, isso aumenta o número de colisões. E também vai aumentar a velocidade da reação. Então, entre essas duas reações, a que vai ocorrer de forma mais rápida é essa aqui de baixo. Porque você tem a substância dissolvida na água, que tem uma maior superfície de contato. E com maior superfície de contato, maior o número de colisões. E quanto mais colisões, mais rápida a reação irá acontecer. É só você lembrar, por exemplo, quando você vai colocar uma batata no fogo, se você colocar ela inteira, vai demorar mais para amolecer. Agora, se você partir em pedaços, ela vai cozinhar mais rápido, porque você aumentou a superfície de contato. Facilitou a interação da água com a batata, com a maior parte ali da batata. Você dividiu ela em partes, vai facilitar o contato dela com a água. Então, sempre que aumentar a superfície de contato, também aumenta a velocidade da reação. O outro exemplo, uma palha de aço. Se você colocar água sanitária num pedaço de palha de aço, você observa que ela enferruja rapidamente. Por quê? Porque o ferro ali da palha de aço, ele está bem espalhado. A superfície de contato é grande. Então, vai ter uma grande interação entre o ferro e o cloro presente na água sanitária. E isso faz com que a reação de oxidação do ferro ali seja mais rápida. Maior superfície de contato, mais rápida vai ser a reação. Mais rápido vai enferrujar. Beleza? Vamos seguir. Um outro exemplo, ó, carbono reagindo em pedaços e aqui o carbono em pó. Claro que ele em pó a reação vai ser mais rápida. Maior superfície de contato. Beleza? Então vamos seguir. O outro fator que altera a velocidade das reações é a pressão. Por quê? Porque se eu aumentar a pressão sobre gases, por exemplo, por que se eu aumentar a pressão, a reação fica mais rápida? Ora, porque quando você aumenta a pressão, você vai diminuir o espaço para as moléculas se movimentarem. Então, diminuindo esse volume, as moléculas tendem a se encontrar com mais frequência. Vai aumentar o número de colisões. A probabilidade delas se chocarem é maior. Então, isso acaba aumentando a velocidade da reação, porque vai aumentar o número de colisões. Então, como eu falei, aumentando a pressão, o que acontece? Diminui o volume, diminui o espaço para essas moléculas se movimentarem, e diminuindo o volume, acaba aumentando o número de choques. E sempre que aumentar o número de choques entre os participantes, a reação se processa de forma mais rápida. Tudo bem? Vamos para o próximo fator. Presença de catalisador. Foi o que eu falei para você agora há pouco. Essas espécies químicas aqui, ó, ferro, platina, dióxido de manganês, são chamados de catalisadores. Qual é a função deles? Diminuir a energia de ativação. Foi o que eu mostrei para você naquele gráfico, lá no início da aula. Quando você diminui a energia de ativação, você faz o complexo ativado ser alcançado de forma mais rápida. Por isso que as reações com catalisadores ocorrem de forma mais rápida. Porque as moléculas alcançam o complexo ativado mais rápido. Agora, sem catalisador, aí a energia de ativação é maior. É necessário absorver mais energia para poder ativar as moléculas. Tudo bem? Agora, detalhe importante sobre os catalisadores. Eles participam da reação, acelerando a velocidade delas, mas eles também, a concentração dele, a quantidade dele acaba até mudando em um determinado período, mas não é para sempre não, porque esses catalisadores,
eles acabam sendo devolvidos no final do processo. Ele acaba sendo regenerado. Então a função dele é só aumentar a velocidade da reação. A participação dele é apenas para diminuir a energia de ativação e fazer a reação ocorrer de forma mais rápida. Mas ele é devolvido no final da reação. A mesma quantidade que você tinha no início, ele vai ser devolvido no final. Pode até mudar o estado físico. Se ele estava sólido, ele pode ser devolvido em pó, mas a mesma quantidade e a mesma composição vai ser devolvida no final da reação. Tudo bem? Agora, assim como existem os catalisadores que deixam a reação mais rápida, você também pode usar inibidores que fazem o contrário, eles diminuem a velocidade das reações. Então, como exemplo de um inibidor, os íons H+, provenientes de ácidos. Agora, detalhe. E se você colocou um catalisador e quer acelerar mais ainda a velocidade de uma reação, é possível? Sim. Para isso você usa os chamados ativadores, como óxido de potássio, trióxido de alumínio. Então qual é a função dos ativadores? É aumentar ainda mais a velocidade de uma reação que já tinha um catalisador. Agora detalhe, se você colocou um catalisador e resolve querer diminuir a velocidade da reação, tem como? Tem, para isso você usa o veneno. Um exemplo de veneno, o arsênio. Qual é a função do veneno? Diminuir a velocidade de reações catalisadas. Beleza? Então vamos para um exercício aí. Vamos lá. Olha, antes do exercício, vamos esclarecer o que já foi dito anteriormente. Qual é a função desses catalisadores? Professor, como o senhor falou antes, no início os reagentes colidem de forma não efetiva. São colisões que não são capazes de quebrar as ligações químicas. Mas esses reagentes vão absorver energia até chegar nesse ponto que é o chamado complexo ativado, que é onde começam as colisões efetivas. Mas para chegar aqui, tem que absorver energia. E essa energia absorvida para ativar as moléculas é que a gente chama de energia de ativação. Mas professor, essa energia de ativação está muito alta. Eu posso diminuir essa energia de ativação para deixar a reação mais rápida? Posso. Para isso eu uso o catalisador. O que ele vai fazer? Ele vai fazer esse ponto aqui, ó, do complexo ativado ser alcançado de forma mais rápida. Então quando você coloca um catalisador, o que acontece? Você alcança o complexo ativado numa energia menor. Você consegue dar início à reação, dar início às colisões efetivas em uma energia menor. Então a função do catalisador é essa. Diminuir a energia de ativação, diminuir a energia necessária para ativar as moléculas para que elas comecem a colidir efetivamente e se inicie mais rápido a quebra das ligações químicas. Tudo bem? Agora uma coisa importante para você saber é o seguinte, quando você usa o catalisador, o ΔH da reação continua sendo o mesmo. Então, a variação de entalpia sem catalisador e com catalisador é a mesma. Por quê? Ora, porque a energia inicial e a energia final da reação é a mesma, tanto sem catalisador como com catalisador. Então, a única função do catalisador é fazer com que esse complexo ativado seja alcançado mais rápido. Mas a energia inicial e a energia final da reação é a mesma. Então, o catalisador não altera o ΔH da reação. Tudo bem? Então vamos seguir. Então, como eu falei, essa curva mais alta é a reação não catalisada, demora mais para alcançar o complexo ativado. Já essa curva mais baixa é a reação com catalisador. Você alcança o complexo ativado mais rapidamente. E como eu disse, presença de catalisador não altera o ΔH, porque a energia final da reação e a energia inicial é a mesma. Tudo bem? Para fechar, reforçando o que eu falei sobre os catalisadores, vamos lá. O que a presença de catalisador faz numa reação? Ela diminui a energia de ativação, o complexo ativado é alcançado mais rápido, numa quantidade de energia menor, e aí a reação se processa mais rápido por isso, porque você consegue ativar as moléculas
com uma quantidade de energia menor. Beleza? Vamos lá para o exercício agora. Então, sobre esse gráfico, vão ser feitas algumas afirmações. A gente vai aqui avaliar se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Considere o diagrama de energia da reação de decomposição da água oxigenada representada a seguir. Então você tem essa curva aqui sem catalisador e essa aqui com catalisador. Vamos ver quais são as perguntas. Assinale verdadeiro ou falso. A reação de decomposição da água oxigenada é exotérmica? Como é que eu vou saber disso aí, professor, se ela é exotérmica? Ora, você estudou em termoquímica que quando a reação é exotérmica, reação que libera energia, libera calor, nas reações exotérmicas, a energia final é sempre menor do que a inicial. Por que a energia final é menor que a inicial? Ora, ela é menor porque reação exotérmica bota energia para fora, libera energia. Então a tendência é você ter menos energia no final. Então, ó, verdade. A reação de decomposição da água oxigenada é exotérmica, porque você está observando que a energia final é menor que a inicial. Está mais abaixo, então é menor. Tudo bem? Vamos seguir. Alternativa B. A curva A representa, ou melhor, apresenta maior energia de ativação que a curva B. Verdade. Olha só, para alcançar o complexo ativado nessa curva A, você precisa de uma energia de ativação maior. Já a curva B é a reação catalisada. É a reação que você colocou o catalisador para reduzir essa energia necessária para ativar as moléculas. Então, letra B, verdadeira. A curva A apresenta maior energia de ativação do que a curva B. Vamos lá para a próxima. Letra C. A letra C pergunta o seguinte: a presença de catalisador altera o ΔH? Você viu que não, não é isso? Olha só, energia dos reagentes, energia dos produtos é a mesma, mesmo sem catalisador ou com catalisador. Então, como a energia final e a energia inicial é a mesma, então o ΔH da reação também é o mesmo. Então, presença de catalisador não altera o ΔH da reação, como foi dito antes. Beleza? Letra D. A curva B representa a reação com catalisador? Verdade, porque tem menor energia de ativação, então é aqui que tem um catalisador. Beleza? Letra E. A letra Z representa o ΔH da reação de decomposição da água oxigenada? Sim, aqui é o ΔH. ΔH não é a variação de entalpia, que envolve energia final e energia inicial? Então, Z realmente representa o ΔH da reação. E a letra F? A energia do complexo ativado com e sem catalisador são, respectivamente, 75 e 100 quilocalorias. Professor, energia do complexo ativado. O que é isso? Ora, o complexo ativado é o ponto mais alto da curva. É onde começam as colisões efetivas. Então ele diz aqui que a energia do complexo ativado com catalisador é 75. Verdade, olha só. A energia do complexo ativado com catalisador, que é essa curva aqui mais baixa, é 75. E sem catalisador, que é essa curva mais alta, é 100. Então essa afirmação é verdadeira. E a letra G, a energia de ativação. Energia de ativação é esse intervalo aqui, ó. Essa variação de energia que ocorreu para alcançar esse complexo ativado. Então vamos lá. A energia de ativação com catalisador é 25. Então para você calcular essa energia de ativação, é só você subtrair a energia do complexo ativado, que é 75, menos a energia inicial, que eu não coloquei aqui, mas era 50. Beleza? 50. Então, 75 menos 50, que é a energia inicial, dá 25. Então, verdade, a energia de ativação com catalisador, que é essa curva mais baixa, é 25 quilocalorias. Agora, a energia de ativação sem catalisador, que é essa curva aqui mais alta,
Para você calcular essa energia de ativação sem catalisador, é fazer o que eu falei agora há pouco. Subtrai a energia do complexo ativado, que aqui no caso é 100, menos a energia inicial, que não aparece aqui, mas é 50. Então 100 menos 50, 50 quilocalorias. Tudo beleza? Então por hoje é só. Grande abraço, saúde e felicidade. E fui!